mas essa foi especial. É a primeira vez que eu fui pilotando uma Tiger 1200 com bagagens e garupa, né? Então esse foi o grande desafio para mim. E duas mulheres na estrada, uma moto alta, passa muito isso, esse empoderamento feminino, essa motivação que as mulheres podem ir aonde elas quiserem. Olá pessoal, eu me chamo Ricardo Menezes, sou gerente comercial da Triumph Manaus e esse aqui é o primeiro episódio do Triumph Sem Limites. E é uma imensa honra receber hoje Leiliane, nossa Rail Rider, e Nai, uma das maiores motociclistas do estado do Amazonas. E elas estão aqui para contar pra gente como é que foi uma experiência que elas tiveram viajando mais de 2.000 quilômetros até Lethem e retornando para Manaus de Black Edition, pessoal. Uma Tiger 1200 na mão dessas duas jovens. É isso aí, Ricardo. Quero agradecer o convite para essa conversa de hoje, né? Para falarmos aí das nossas aventuras que vivemos e realmente foram 2.000 quilômetros rodados com uma moto especial, né? A Tiger 1200 Black Edition, né, Nai? É isso aí, pessoal. Realmente foram 2.000 km de muita emoção, uma aventura, superação. E aí eu quero agradecer, poder estar compartilhando isso aqui com vocês, porque merece ser compartilhado. E meninas, eu queria entender como é que foi a experiência de vocês pilotando a Tiger Black Edition, que a gente sabe que é uma moto incrível, uma big trail de fato, né? Uma moto alta. E aí você pode falar sua experiência com a condução, você, principalmente você, como é que foi a experiência como garupa? Então, viver essa aventura, né, para Boa Vista, já fui outras vezes, mas essa foi especial, como eu falei, a primeira vez que fui pilotando uma Tiger 1200. E para mim foi um desafio grande, eu posso dizer. Superei todos eles, graças a Deus. E foi maravilhoso. A moto se comportou muito bem. A grande dúvida é uma mulher pilotando uma Tiger 1200 com bagagens e garupa, né? Então esse foi o grande desafio para mim. Mas a moto se comporta muito bem, a altura, graças a Deus, deu tudo certo, o conforto perfeita, então foi maravilhosa essa aventura. Que legal. Eu acho que o mais incrível como garupa, porque a gente já fez essa aventura, né, outras vezes, mas eu acho que foi diferente total, é o conforto dessa moto. A moto é muito confortável e o porte da moto passa muita segurança, principalmente para o garupa. Então, assim, é uma sensação incrível, né? É uma aventura, cada viagem é uma aventura emocionante, né? Mas essa moto passou muito conforto e segurança, com certeza. Leiliane, aproveitando que você falou pra gente que foi a primeira vez pilotando uma Black Edition numa viagem tão longa, eu queria saber de vocês quais foram os principais desafios superados, né? O que vocês adaptaram ali durante a viagem e quais experiências vocês tiveram no meio do caminho? Então, como eu falei, sendo a primeira vez pilotando essa moto, o medo da altura, né? Eu tenho 1,68, então de início para mim a preocupação maior era a altura da moto. Mas a Tiger 1200 Black Edition, ela tem ali o controle manual, né, de altura, então eu ajustava no botão e aí a suspensão dela subia ou descia, então isso ajudou muito, me passou muita segurança. Então, como eu estava com a Nai na garupa, quando eu ia parar a moto, eu baixava ela um pouquinho e aí no decorrer da viagem a moto subia e então me passou total segurança esse ajuste automático, né, Nai? Eu acho que é essencial a parte do ajuste automático até para o garupa tá subindo e descendo da moto. A lei fazia justamente isso, a moto parada, ela baixava ali, né, ajustava para baixar mais a suspensão da moto. A gente usou a nossa técnica do pezinho, ela subia na moto, botava o pezinho, e aí eu subia na garupa. Então, que isso não pesava para ela, não colocava a gente em risco de tombar, né? E aí, quando a gente saía, fazia o ajuste novamente da suspensão, e aí, como eu falo, passa todo o conforto, porque na garupa eu não senti ali nada. Eu acho que a gente não chegou a passar em buracos, mas se passou, eu não senti. Perfeito. Olha, o poder da Tiger, pessoal. Ela te passa um conforto, uma segurança realmente que é inigualável. Sensacional. Essa suspensão. E meninas, vocês me passaram ainda há pouco que até estenderam um pouquinho realmente, né, esse roteiro, chegaram até Lethem. Então a gente sabe que foram mais de 2.000 quilômetros aí superados. E é uma quilometragem alta, né, para uma viagem.
O tempo que vocês levaram foi curto, mediano? Como é que vocês lidaram com esse cansaço? Então, o tempo varia muito conforme a velocidade que você vai, né? A gente estava ali numa velocidade mais ou menos a 150, indo até Boa Vista, né? E daqui para Boa Vista, mais ou menos 800 km. Então, com bagagem e garupa, a gente pode pensar, é uma viagem cansativa, né? Um sol, às vezes é sol, às vezes é chuva, mas querendo ou não, é uma viagem longa para se ir de moto. Mas tem a questão da Tiger 1200, né? Que tem o piloto automático. Nossa, que faz diferença, hein? Então, em grandes partes, assim, de reta, onde não tinha muito buraco também, eu ligava o piloto automático e a moto ia desenvolvendo muito bem. Então, o piloto automático ajuda muito a descansar a mão, a descansar o braço, a postura. Então, com o piloto, eu fiquei relaxada e descansada. Posso falar que foi uma das viagens que eu menos cansei. Legal. E eu acho que essa moto, como eu falei, da postura da moto, né? E acaba que a bagagem... Eu não senti, porque geralmente a bagagem fica ali atrás do garupa, mas eu não senti esse desconforto e eu não tive a necessidade, em momento algum, da gente parar para esticar as pernas. Legal. Não teve esse cansaço nessa moto, porque a postura da moto, ela te deixa muito confortável. Ela já te deixa numa posição muito tranquila. Eu não senti nem o atrito do vento, entendeu? A moto não deixa você ali totalmente atrás do piloto, então você não pega vento, não tem por que parar para descansar. Foi uma viagem que nós paramos só para ir ao banheiro e abastecer. Mas não teve aquela questão, eu tô muito cansada, eu vou parar. Não teve. Que é o que faz demorar muito as viagens, Isso, né? O isso. desgaste físico e mental é muito grande. Já aconteceu isso em outras viagens nossas. Vamos esticar a perna um pouquinho ali, principalmente o garupa. Aí eu, como mochilinha, de vez em quando passo por isso. E não teve nessa viagem, não precisou realmente. Que legal, gente. E Leliane, a gente conversou ainda há pouco sobre a questão também da quilometragem, do consumo. Você falou ainda há pouco que parava em alguns momentos ali somente para abastecer e olha. Como é que foi a questão do consumo dessa moto durante essa viagem? Então, quando se fala numa moto de alta, o povo pensa logo, o consumo deve ser super alto, né? Mas eu achei que fez muito bem. Claro que depende muito da velocidade que você está andando, né? Como nós estávamos ali mais ou menos 150, a Tiger 1200 conosco fez 18, 19 km por litro. Um ótimo consumo, né? O que eu achei muito bom. Então, foi uma viagem que nós não gastamos muito com gasolina. Fomos confortáveis, com toda certeza. E com segurança também, né? Que legal. E tinha bastante peso, a gente levou bastante bagagem. O peso também conta bastante. Eu acho que conta no consumo. A questão peso, arrasto também, né? Sim. As malas, muita alguma coisa influencia. Então, 2 mulheres em uma Tag 1200, onde você pode levar muita coisa. Nós levamos. E Leliane, a gente conversou ainda há pouco sobre a questão também da quilometragem. Vocês mesmos nos informaram que paravam algumas vezes somente para abastecer, né? Como é que foi essa questão do abastecimento, consumo? Porque, querendo ou não, a gente está falando de uma moto 1.200 cilindradas, 3 cilindros, né? Queria entender como é que foi essa experiência para vocês também. Então, é aquela questão, como você está falando, uma moto de alta cilindrada, né? A pessoa já se questiona logo com relação à autonomia da moto. E eu achei que ela fez muito bem. Uma Tiger 1200 com bagagem pesada, né? 2 mulheres indo para Boa Vista, passar 3 dias, então tinha muita bagagem. Que influencia muito também a questão de quilometragem, questão do peso. Então, a gente estava fazendo em média 150 quilômetros, nós gastamos aí entre 18 e 19 quilômetros por litro. Um ótimo consumo. O que eu achei muito bom, foi uma economia boa, né? Nós fomos com economia, com conforto, com segurança e graças a Deus deu tudo certo. E a gente conseguiu levar tudo que a gente queria. Com certeza, sem deixar nada. Por falar em levar tudo que vocês queriam, como é que foi a questão de levar o próprio conforto, né? Porque isso é uma das grandes dificuldades do motociclista. Sair e se deslocar durante muitos quilômetros e não levar o próprio conforto. Vocês tiveram algum tipo de apoio? Conseguiram levar tudo mesmo? Muito importante também, além do conforto da moto, o próprio motociclista estar confortável, né? Então, nesse ponto, a gente fala de roupas, de acessórios, o que é muito importante, você estar bem equipado, principalmente.
Eu comentei muito com a Nike antes de eu ir, pedi algumas dicas, que ela é muito boa em questão a acessórios e roupas, né? Então ela me deu muitas dicas. E aí eu escolhi dessa vez uma jaqueta clara, que é uma jaqueta da Trife, na cor cinza. E eu comentei com ela que foi uma viagem que eu não senti muito calor. Eu acho que devido à cor da jaqueta, ela tinha grandes aberturas de entrada de ar, então essa jaqueta me trouxe realmente muito conforto. Não esqueci da luva, que é muito importante, o capacete também, que eu indico muito quando vai viajar, e com um capacete de viseira interna, né? Que aí, às vezes, você pega a madrugada, você vai com a viseira cristal fechada, e quando vier o sol, você baixa a viseira interna escura, que é algo, assim, muito importante para a viagem, né, Nai? Sim, essa questão da roupa do motociclista, né? É imprescindível você ir com uma jaqueta de segurança, que seja como a que a Lê foi. Ela é impermeável, mas ela tem as entradas de ar. Nós já tínhamos essa teoria de que a jaqueta preta ela absorve mais calor, mas nós tiramos a prova agora, né? Porque eu tava com uma preta e ela tava com uma cinza, uma mais clara. E ela sentiu menos calor que eu. E o capacete, com certeza. Mas tem uma coisa que a gente sentiu falta, né? Como a gente comentou agora há pouco, a gente levou muita coisa. Porém, nós não tínhamos o baú. E eu acho que é um acessório que não pode faltar para quem vai fazer um percurso longo como esse. O baúzinho, tanto de trás quanto os baús laterais. Sem falar que também vai dar mais conforto na pilotagem, para o garupa. A gente foi bem, porque a moto ela tem espaço para a gente levar bastante coisa ali atrás. Mas tendo o baú, eu acho que ia melhorar assim 100%. E eu acho que o que foi imprescindível, não pode faltar, é o intercomunicador. Gente, intercomunicador é vida. Piloto e garupa, não tem problema, porque tudo a gente combina ali, Nai, pode subir, Nai, pode descer, entendeu? Essa comunicação é perfeita. E com os outros pilotos, como eu falei, eu acho que a gente nem passou por buraco. Porque a gente foi num comboio e ali todo mundo está sinalizando no intercomunicador. E esse intercomunicador que a gente usa do Senna, que ele tem um alcance bem maior, a gente consegue ter uma voz nítida do piloto que está lá na frente, uma distância eu acho que a gente tem uma distância bem boa, né, Lê? Então eu acho que aí foi o que faltou pra gente, foi o baú, mas o que foi, assim, perfeito foi o intercomunicador. Que legal, gente. Realmente concordo 100%. A importância do intercomunicador. Já tive experiências anteriores onde, se não houvesse uma comunicação entre o esclarecedor que está lá na frente e o cara que está mais recuado, poderia ter acontecido algum tipo de acidente. Realmente, compre seu intercomunicador, pessoal. Vale a pena o investimento. Pessoal, até o momento eu só ouvi coisa boa, mas a gente sabe que numa viagem dessa nem tudo são flores, né? Que perrengue que vocês passaram, pessoal? Conta pra gente. Então, graças a Deus, né? E acredito que a moto perfeita que nós fomos, nós não passamos perrengue assim graves. E por falar também, falamos agora há pouco do intercomunicador, acredito que foi realmente um ponto assim que nos ajudou muito. Às vezes, em algumas viagens, numa ultrapassagem, você corre riscos, né? E não tivemos, porque os pilotos da frente, que eram mais experientes, inclusive agradecer nossos amigos, né, que nos acompanharam nessa viagem. Foi uma viagem maravilhosa estar junto com eles. Então, os pilotos da frente nos avisavam pelo intercomunicador: Leiliane, buraco à direita, buraco à esquerda. Às vezes precisavam ultrapassar caminhões, eles ultrapassavam na frente, aí falavam no intercomunicador: pode vir que não tem nenhum carro. Então isso ajudou muito a gente não passar nenhum perrengue. Acredito que só na volta, quando nós voltamos pela, se eu não me engano, é a BR-435, que nós voltamos por um outro caminho. É uma BR onde tem muitos cachorros, tem muita ponte. Inclusive, perdi o meu medo de ponte de madeira nessa viagem, porque eram mais de 10 pontes que nós passamos, né? Foi mais de 10. E assim, tinha umas meio feinhas, mas... Bem feinhas. E eu tinha muito medo de passar em ponte de madeira, mas a moto me passava muita segurança, acelerava e ia embora na ponte. Então, perdi esse medo de ponte.
Teve uma hora também que um cachorro, nessa mesma BR, tinha muito cachorro. A gente até brincava, tinha cachorro que era açougueiro, padeiro, servia café. Lá não eram os humanos que tinham os cachorros, eram os cachorros que Isso. tinham os humanos. Então é importante ter essa atenção, né? E aí, do nada, um cachorro correu na nossa frente e eu consegui frear a moto, freagem perfeita, assim. Não passamos, né, nenhum perigo, graças a Deus consegui parar a moto bem em cima dele, mas de perrengue foi somente esse. Teve os touros também. Os touros na mesma estrada. Na mesma estrada, eu acho que um pouco antes do cachorro, né? Isso. 2 touros soltos na pista vinham em nossa direção. De longe a Lê viu, aquilo, ela perguntou, 2 vacas, eu nem tava enxergando direito. Mas quando a gente chegou perto, mas graças a Deus a Lê foi reduzindo e eles correram, né, em outra direção, graças a Deus. Mas eu acho que tirando a ponte, o cachorro e os touros, não teve perrengue, não. E meninas, se vocês pudessem resumir em um único ponto alto essa viagem, qual seria para vocês? Então, para mim, eu resumo em superação, né? Como eu falei, foi a primeira vez que eu fui pilotando uma TAG 1200. E para uma mulher com garupa e bagagem, eu sinto orgulhosa, claro, de me desafiar e de conseguir ir e voltar com segurança, levando minha garupa com segurança também, que a minha amiga sempre está comigo nessas aventuras e topa essas loucuras. Mas para mim é superação e eu fico muito feliz e grata a Deus, primeiramente, por ter ido e vindo com segurança. Maravilha, e você, Nai? Cara, para mim, eu acho que o ponto alto dessa viagem é o empoderamento feminino. A Lê eu tenho uma grande admiração como mulher e como piloto. E por ela ter levado, né, como ela acabou de levar, ter levado uma 1200, ter me levado, mas a nossa bagagem, assim, mostra que a mulher ela é capaz de tudo. E 2 mulheres na estrada, né, chegando em Boa Vista, chegando em Letem, chegando no evento, 2 mulheres numa moto alta, passa muito isso, esse empoderamento feminino, essa motivação que as mulheres podem ir aonde elas quiserem. Não tem limite para a mulher, não tem, a moto é muito alta, a moto é muito grande, é muito longe. Cara, não existe isso, né? E a gente sempre compartilhando da mesma paixão, e a Lê sempre faz isso comigo, ela me leva de mochilinha para eu ficar querendo ir pilotando na próxima, né? Então, eu acho que é justamente isso, e a gente poder passar isso, a vontade de dizer, faça, você também pode. Justamente, Nai, a gente concorda 100%. Cada vez mais a gente vê mulheres, né, motociclistas que enfrentam aí desafios incríveis, viajam muito mais que muitos homens, inclusive. Então não tem por que haver aquela divisão. O ideal é que todo mundo consiga compartilhar a estrada, possa ser feliz sobre 2 rodas. É isso aí. Sim, parabéns, hein, meninas? Obrigada. Parabéns. Então, pessoal, chegamos ao final do nosso primeiro Triumph Sem Limites. E meninas, eu gostaria que vocês deixassem a rede social de vocês para que as pessoas possam seguir, né, poder se inspirar com tudo que vocês transmitem por lá. Então, eu quero agradecer o convite, né, de trazer essa experiência da aventura que nós vivemos. É muito gratificante representar a marca nessas aventuras que eu sempre amei viver. E me sigam lá no Instagram, Leile, com Y, Oliveira 660. Que lá eu posto várias fotos, vídeos de viagens para realmente incentivar outras mulheres a viverem também nesse mundo maravilhoso. Muito legal. Eu quero agradecer de novo a oportunidade de poder estar vivendo todas essas aventuras, graças a Triumph, né, que está sempre abrindo as portas aí pra gente. Dizer para vocês seguirem lá, né, no meu Instagram, Reis, com 2 Is, Nai. Sempre tem novas aventuras, sempre tem novas experiências, a gente procura, né, trazer muita novidade, muita coisa diferente e dicas de segurança também, que eu acho que pilotagem é, além de tudo, segurança. Então, dicas de segurança, aventuras, mulheres motociclistas, é só seguir a gente e acompanhem lá. É isso aí, pessoal. E mais uma vez, muito obrigado a você que chegou até aqui. Acompanhe a gente nas redes sociais, ative o sininho e até a próxima.